Seguinte, como eu ia falando, hoje nós vamos ver sobre a formação do solo. Conteúdozinho que também eu acho que vocês já viram ele comigo há muito tempo atrás. Então provavelmente já deve ter esquecido algumas informações importantes, tá? Então o que é que nós precisamos considerar, né? Primeiro entender essa dinâmica sobre formação do solo. E aí nós vamos partir em cima da seguinte linha. Nós vamos falar sobre os tipos mais comuns. Depois nós vamos especificar mais, né? Outros tipos de solo. Nós vamos fazer uma pequena fala sobre os horizontes que constituem o solo. Vamos também fazer uma análise sobre os principais tipos de erosão que acabam desgastando o solo, né? Que são inclusive aí prejudiciais ao solo, tá? Então eu organizei dentro desse modelo, tá? Professor, isso tem na apostila? É óbvio que sim. Todas as informações eu tirei de lá. A questão é que muitas dessas informações vão estar ali, outra acolá, isso, aquilo, outro. Então eu só vou puxando e tento organizar de uma forma que fique mais bacana para vocês, tá bom? Então vamos começar pelos tipos de solo. E aí em linhas gerais, e na segunda-feira a gente vai ver que existem outros tipos, mas esses são os gerais, né? Tipo, os outros modelos de solo, eles se encaixam ou nos aluviais ou nos eluviais, tá bom? Então, os tipos gerais de solo são conhecidos como os solos aluviais e os solos eluviais, beleza? Tá? Então, o que é que a gente tem que entender? Qual a diferença entre um solo aluvial e um solo eluvial? A diferença está exatamente no local onde esse solo se formou e onde esse solo se encontra atualmente. Por quê? No caso dos solos aluviais, como vocês podem perceber aqui, ó, eles estão localizados em uma área diferente da sua rocha matriz. Alex, primeiro, o que é uma rocha matriz? Aí eu convido para vocês dar uma olhada nesse material aqui que está embaixo. Essa figura de baixo, que inclusive eu peguei do livro de vocês, tá? É esse aqui, ó. Tá? Eu vou dar um zoom, pronto. O que é a rocha matriz? Como vocês podem ver nos horizontes, a rocha matriz é essa parte aí mais interna. Em todas essas camadas, esses horizontes que estão acima dela, foram formadas a partir da fragmentação da rocha matriz. Então, se você perceber, ó, olhando aí de baixo para cima, essa rocha matriz ela foi quebrando, 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 se fragmentando até formar o solo. Então, no caso do solo aluvial, o que é que você teria que perceber? Supondo que esse horizonte O, que é esse horizonte aí mais superficial, ele é do tipo X. E a rocha matriz, que é a parte mais profunda, ela é do tipo Y. Então, basicamente, esse solo ele será classificado como solo aluvial, porque as características dele não condizem com a rocha matriz do local onde ele se encontra. Ou seja, ele se formou em um local diferente, um local distinto. Aí vem a pergunta, Alex, e como que esse solo foi parar ali, em um local diferente? Acredita-se, não, né? Justifica-se esse deslocamento a partir da ação da água e do vento. Então, ao longo do tempo, a água e o vento foram arrastando esse material para um local diferente de onde ele se formou. Então, para esse tipo de solo, nós vamos defini-los como aluviais. Aí você pode me fazer uma outra pergunta. Professor, tudo bem, mas qual a importância de eu saber que esse solo ele é aluvial ou eluvial? Porque isso tem a ver basicamente com, por exemplo, com a agricultura. Então, se esse solo aluvial ele é rico em nutrientes, tá? Então, bacana, dá para me plantar. Só que se ele for aluvial, se ele estiver sobre uma rocha que não tem características, né, de ser uma rocha que produz solos férteis, esse solo ele vai poder ser aproveitado em um curto espaço de tempo. Imagina aí comigo, ó. Se esse solo ele depende da fragmentação da rocha matriz, e se ele é fértil e aqui embaixo não é, então com o passar do tempo não vai haver a reposição dos nutrientes desse solo.
Então, à medida que eu for utilizando ele, ele vai se desgastar e vai se tornar improdutivo, certo? Então, por isso que se realiza esse estudo. Porque se ele for um aluvial, eu vou realizar uma atividade de produção, porém de um produto que consome poucos nutrientes e que tem um período, um ciclo de produção mais curto, para que eu possa aproveitar ao máximo aquele tipo de solo, entendeu? Agora, se ele for um aluvial, aí eu vou voltar aqui, ó, tá? Explicar os dois juntos, que não haja nenhuma confusão. Pronto, saiu aqui, vou fechar aqui de novo. Eu estou com o material aqui em cima, tá? Já o solo aluvial, ó, ele se encontra no mesmo local da sua rocha matriz, tá? Então, nesse caso, se ele for um solo produtivo, ele vai ser um solo produtivo durante muito e muito tempo. Por quê? Porque ele vai ter essa reposição de nutrientes, tá? Daí a importância da gente perceber o que é um solo aluvial e um solo eluvial. É para isso que existe o que nós chamamos, dentro dessas atividades de produção ligadas à agricultura, de pedologia, que é o estudo do solo. Então o cara ele faz uma coleta da parte superficial do solo e da parte mais interna, para entender se aquele solo está formado sob sua rocha matriz ou se ele está formado em um local diferente da rocha matriz. Diante desse estudo, ele vai poder fornecer para o produtor qual tipo de cultivo mais indicado para aquele solo, beleza? Então lembre-se, solos aluviais, eles se formam em locais diferentes da sua rocha matriz. Solos eluviais, eles se formam no mesmo local da sua rocha matriz. E aí a pergunta, professor, e como que ele está em um local diferente da sua formação? A partir da ação da água e também do vento, que acaba fazendo essa locomoção do material, beleza? Levando ele para outra área, que não é a de sua formação, tá? Se tiver alguma dúvida, já deixa aí a pergunta, que quando eu voltar lá, eu tento explicar para vocês, tá bom? Pronto, depois que eu entendo que os solos podem se formar em locais diferentes da sua rocha matriz, e um outro grupo se forma no mesmo local, que seria teoricamente o mais correto, né, o mais fácil de identificar, nós vamos agora para os horizontes. Galera, aí a gente vai aqui fazer uma outra observação, tá? O livro de vocês, ele divide, cara, vocês podem dizer assim, mano, pelo amor de Deus, quem é o certo aqui? É o Alex ou é o livro? Porque o Alex diz uma coisa, o livro diz outra. O livro diz uma coisa, o Alex vem e diz outra. Então, assim, vai haver, de novo, uma pequena confusão entre eu e o nosso parceiro livro. Mas uma pequena confusão só de início, que eu quero esclarecer, devido ao modelo que eu estou trabalhando aqui, tá? Que, basicamente, se resolve. Ou seja, é uma confusão? Sim, é uma confusão. Mas que facilmente eu acredito que vocês irão perceber. Então entenda comigo. Ó. Nós dizemos que os solos, né, eles são divididos em 5 horizontes. Primeiro ponto que a gente precisa destacar. Professor Alex, no meu livro tem 6 horizontes. Onde você botou o horizonte E que o nosso Bernoulli colocou aqui, cara? Eu digo já para vocês. Tá bom? Bom, então, no geral, nós dizemos que os solos eles são divididos em 5 horizontes, beleza? Outro ponto importante que a gente vai precisar destacar. A gente costuma não, a gente faz a contagem desse solo, peraí que a minha caneta está arranhando aqui a mesa. Ó, a gente faz a contagem desse solo, desculpa aí a falta de sincronismo aí para fazer uma seta, mas é porque é extremamente complicado escrever nessa mesa aqui que eu utilizo. Só um minutinho. Pronto. A gente começa a analisar esses horizontes de baixo para cima. Ou seja, quando a gente fala da primeira camada ou do primeiro horizonte, a gente está falando do R, aqui embaixo. Esse C seria o segundo, o B seria o terceiro, o quarto seria o A, e o quinto e último seria o O.
Porque lembra que eu falei para vocês, o solo ele se forma a partir da fragmentação da rocha matriz. Se a rocha matriz é a gênese, né? Se ela é o início de tudo, então tem que começar de lá, certo? Então é assim que a gente organiza. Aí, galera, vem exatamente o ponto. Professor, todos os solos possuem a mesma quantidade de horizontes? Não. Existem solos, que é o que a gente vai ver na aula de segunda-feira, que possuem apenas 3 horizontes, ou que possuem 4, mas o horizonte A, por exemplo, tem uma espessura maior, tem uma profundidade maior. Tem outros que tem 3, mas que o horizonte R é maior. Tem outros que são formados apenas pela rocha matriz e pela rocha matriz e pelo horizonte C no início de fragmentação e que não deixa de ser solo, tá certo? Então tem lá as suas diferenças, tá? E aí a gente vai entender essa diferença na próxima aula, tá? Aguenta lá que por enquanto eu quero que vocês tenham a base de tudo, tá bom? E aí vem o questionamento em relação ao livro. O livro ele fala do horizonte E. E o Alex não colocou o horizonte E. Galera, entenda. O livro, quando ele coloca o horizonte E, ele é apenas uma subcamada do A. Tá certo? Por quê? Porque a gente vai perceber aqui que o início do horizonte A, entenda bem o que eu estou dizendo para vocês entenderem, tá? Então escute bem para que vocês entendam. O horizonte A, ele é um horizonte que, como eu coloquei ali, ele é formado tanto por matéria orgânica, né, no caso, é muito semelhante ao horizonte que está acima dele, que é o O, e na sua parte mais interna, a parte mais baixa, então tipo assim, ó, você pega uma pá e começa a cavar. Então, quando você sair do horizonte O, que chegar no horizonte A, ele ainda é muito parecido com o O. Por quê? Porque ele tem uma grande concentração de matéria orgânica. Tá? E aí você continua cavando, mas você já está no A. Vai chegar um momento que você vai ver que a tonalidade, né, a cor desse solo e também a textura ele muda. Mas você ainda vai estar no horizonte A. Por quê? Porque a parte mais baixa, mais interior, né, do horizonte A, ela tem uma concentração maior de minerais. Então ele começa, é como se fosse um pudim. É um pudim? Né? Que tem 2 tonalidades, né? Tem uma corzinha mais amarela ali do negócio, e tem uma mais assim escura, que é mais do açúcar, né? Da calda do açúcar. Então é da mesma forma. Você começa com uma grande concentração de matéria orgânica, mais matéria orgânica, e depois você começa a chegar em uma zona que tem mais minerais. Então, o livro Bernoulli, o que ele fez foi só dividir as duas coisas. Mas entenda, nas duas é horizonte A. Só que, quando eu tenho um horizonte A com muita concentração mineral, que se destaca da outra, aí eles criaram o horizonte E. Isso acontece comumente? Sim. Só que geralmente nós não fazemos essa divisão. Tá? Tá errado? Não está errado. É claro que não está. Mas eu estou querendo trazer para vocês uma realidade mais geral. Aí, galera, fica até assim, ó. Eu particularmente, vocês sabem o meu posicionamento em relação ao material. O material é muito bom, só que ele é um material que, diferente de outros materiais que nós trabalhamos, ele não foca só o Enem. Tá? Isso é importante destacar aqui. Ele é um material riquíssimo em conteúdo, só que ele não tem um foco ligado basicamente ao Enem. Ele tem um foco ligado também a vestibular. Só que aí entra um outro detalhe, que eu acredito que é um material voltado a vestibular da região sudeste. Entendeu? Alguns desses pontos não cabem aqui a gente, mas é claro, a gente precisa ver. Pode ser útil para a galera que vai prestar vestibular. Então não estou dizendo que o material é ruim, pelo contrário. Já disse isso várias vezes, é um material muito bom, é um material muito completo. Porém, ele foge um pouco da nossa realidade também. Não dá para dizer aqui, tirar o chapéu, perfeito. Não. É perfeito para a realidade, para o contexto lá do Sudeste. Mas para a gente aqui tem algumas falhas que a gente pode até desconsiderar. Não é que sejam falhas,
Mas é um conteúdo que basicamente para a gente pode ser ignorado. E isso eu posso garantir para vocês, tá bom? Por isso que eu não vou utilizar o E. Vou utilizar só o horizonte O, o horizonte A, o B, o C e o R. Beleza? Mas eu acho que deu para vocês entenderem a diferença, né? Tá certo? Então vamos lá. Eu fiz um resuminho aqui também bacana. Ó. Que é o horizonte O? É o horizonte onde tem a maior concentração de matéria orgânica, que seria basicamente, né, a decomposição do material animal e também vegetal, certo? Então, é essa partezinha marrom que vocês estão vendo aqui bem no início, tá? Seria esse contorno marrom onde estão as plantas. Por quê? Porque ele é o horizonte mais estreito que nós temos. É o horizonte O, tá? O horizonte orgânico. Descendo, nós vamos chegar no horizonte A. Tá? Eu até pedi que a gente começasse de baixo para cima e estou fazendo o contrário, né? Mas então vamos voltar. Recapitulando aqui, ó. Horizonte R, vamos começar de onde deveríamos ter começado. Não dá para mim falar sobre a história da minha família, contando a história, por exemplo, do filho mais novo, né? Tem que começar dos pais, é óbvio. Então vamos para a rocha matriz. O horizonte R, galera, que é essa partezinha aqui de baixo, eu vou tentar dividir aqui de amarelo, pronto. Daí para baixo é o horizonte R, que seria basicamente a rocha que é responsável pela formação de todos os outros horizontes que estão aí acima dela, tá? Geralmente essa rocha ela ainda se encontra sem nenhum tipo de alteração, né? Apesar de que aqui na figura ele colocou algumas rachaduras, mas ela geralmente não apresenta essa rachadura. Essas rachaduras, essas fissuras, elas são mais comuns já no horizonte C, mas está valendo, tá certo? Então aqui seria o horizonte R, que é onde fica a rocha matriz, a rocha formadora de todas as outras camadas, os outros horizontes que estão acima dela. Subindo, nós iremos chegar no horizonte C, tá? Que é onde essa rocha ela começa a se fragmentar e que basicamente ela é o que nós chamamos de horizonte de transição com a rocha matriz. Ou seja, abaixo do horizonte C não tem mais nada a não ser rocha, puramente rocha, a chamada rocha matriz. É isso que vocês têm que entender do C. Subindo mais um pouco aqui nessa tonalidade aqui, digamos mais rosa escuro, sei lá que cor é essa, né? Nós vamos estar no horizonte B. Quais são as características desse horizonte? É onde nós temos a maior concentração de minerais, como eu coloquei aqui, ó, tá? É o horizonte mais rico em minerais. É onde chegam as raízes mais profundas dessas plantas. Grande concentração também de argila, de barro, tá? E basicamente encontramos alguns fragmentos de rochas. Ou seja, alguns pedaços desses aqui que estão no horizonte C, eles também podem ser encontrados no horizonte B, só que em tamanhos menores, tá bom? O horizonte A, né, que aqui eu não vou fazer a subdivisão, ó. No início ele é formado principalmente por material orgânico e também por minerais, ok? E chegando aqui nessa parte de cima, isso aqui é tudo horizonte A, bom? O horizonte O, que é onde fica essa matéria orgânica, e seria resultado da decomposição de animais e vegetais. Seria o horizonte O, tá bom? Então essa partezinha marrom aqui, bem estreita, é o horizonte O. Toda essa faixa seria o horizonte A. Aqui o horizonte B, horizonte C e horizonte D. Tá? Alex, eu posso encontrar esses horizontes com letras diferentes? Pode sim, viu, galera? Eu já vi exemplos com Z, Y, T, tá certo? Porém, ele não pode modificar o local. Se ele estiver falando para você aqui sobre essa segunda camada, que aqui eu chamo de horizonte C, ele pode botar um Z, um Y, um T, que as características serão as mesmas. Então você tem que se preocupar mais com as características do que com as letras. Mas eu lhe garanto aqui, 90% dos casos vocês irão encontrar essa sequência aí que eu estou falando. Tá certo? Então ela é a mais comum. Ela é a mais utilizada com frequência. Ok? Vamos agora para os tipos de erosão.
Nós vamos falar aqui inicialmente dessas 4, porque basicamente elas têm o mesmo princípio, né, de ocorrência, tá? Ela aqui é basicamente, como eu costumo falar para os meninos, é como se fosse um Pokémon. Ela começa aqui na superficial, se não houver um cuidado, ela vai evoluir para uma laminar. Se não cuidar esse modelo, vai evoluir para os sulcos. E se você não cuidar, ela chega no maior estágio de evolução, que seria a vossoroca. Tá bom? Então vamos lá. O que é erosão superficial? Ela é uma erosão com baixo dano. É uma erosão que ocorre muito lentamente. E basicamente ela se concentra na retirada de material. Essa retirada de material pode ser pelo vento, pela chuva e pelo homem. Tá? Já já eu volto e explico mostrando as imagens para vocês. Quando essa erosão superficial ela evolui o nível de desgaste do solo, ela vai ser conhecida como erosão laminar. Essa erosão laminar ela causa pequenos cortes que são ocasionados pelo escoamento da água na superfície, ou como eu coloquei, pelo escoamento superficial da água, tá certo? Se não houver cuidado, ela vai evoluir para os sulcos, que é quando começam a aparecer buracos, que é resultado da junção desses cortes. Então, na laminar, quando eu mostrar aqui melhor para vocês, você vai ver que ela causa cortes na superfície. E quando você não cuida, né, quando você não cria nenhum tipo de estratégia para reduzir esses cortes, um corte vai juntar com outro, e com outro, e com outro, e vai causar um buraco no solo. E aí, nesse momento, nós vamos chamar de sulcos. Tá? Esses sulcos, ó, que é a formação de buracos, ele é ocasionado pela o agravamento, né? A evolução, digamos assim, pela evolução da erosão laminar. E quando esses buracos juntam um com o outro, eles vão formar um buracão, como eu costumo dizer, né? Seria a formação de crateras, que é resultado exatamente da evolução dos processos anteriores. Então deixa eu tentar mostrar a imagem aqui para vocês, ó. Eu vou subir aqui, ó. Pronto, tá? Então, no caso da superficial, galera, funciona assim. Geralmente, esse modelo de erosão ele ocorre sempre. Só que você não consegue perceber por conta do baixo dano e por conta dele acontecer muito lentamente. Então, nada mais é do que a retirada por exemplo, de grãos de areia, tanto pelo vento quanto pela água. Só que como ela é muito lenta e o dano é baixo, você vai ver aquela paisagem e não consegue perceber que ela está mudando ou que ela está sofrendo algum tipo de processo erosivo. Então eu chamo isso, eu não, oficialmente isso é chamado de erosão superficial. Tem um baixo dano e ocorre muito lentamente. Bom? Um segundo estágio desse modelo de erosão é o que nós chamamos de laminar. Como você pode observar aí na figura, existe uma espécie de um corte, né? Geralmente esse corte ele lembra um corte feito por lâmina, tá? E que também se refere à lâmina de água. Quando você pega assim uma mangueira para enxaguar, sei lá, lavar um jardim, uma garagem, que você pressiona assim, ela sai, parece e faz assim uma pequena referência à lâmina, né? Então, em alguns terrenos, essa água percorrendo sobre ele vai causando cortes, e para isso nós chamamos de erosão laminar. Mais embaixo, os sulcos, que é quando esses cortes eles juntam um com o outro, e aí ele vai formar uma espécie de buracos, como você pode observar nessa terceira imagem. E quando esses buracos eles vão ficando maiores, geralmente se encontrando com outros buracos que estão próximos, ele vai formar essa quarta imagem, que nós vamos chamar de vossorocas. Tá? Então essas aí são 4 tipos de erosões muito comuns, né, para o solo. Tá? Então deixa eu voltar aqui de novo. Pronto, vamos voltar aqui agora. Depois nós vamos ter a lixiviação. O que seria a lixiviação? Ela é causada pela quantidade de água que cai sobre o solo, e que acaba levando os nutrientes para as camadas mais baixas.
É só você voltar aqui nessa fala sobre os horizontes. Então, quando nós temos aqui um período de chuva, por exemplo, ou a água usada na agricultura, essa água, quando ela entra em contato com o solo, ela tira os nutrientes que estão no horizonte O e levam para os horizontes mais baixos, como por exemplo o C, que é onde se concentra essa lixiviação, que é o horizonte distante das raízes. Então as raízes não têm como captar esses nutrientes e acabam, de certa forma, deixando esse solo infértil. Vou já também aumentar a imagem para vocês verem como o modelo desse solo. E um outro tipo de erosão é o que nós chamamos de laterização do solo. Alguns solos eles são ricos em minerais, como por exemplo o ferro. Então, quando esse solo ele passa por um período chuvoso, esse ferro ele vai umedecer, é óbvio, e quando se inicia um período de insolação, essa umidade ela vai evaporar e ela vai fazer com que esses minerais eles entrem em um processo de oxidação, né? Ele vai enferrujar. Por isso que o solo fica alaranjado, como vocês podem observar aí na imagem. Esse tom alaranjado, né, como também vocês percebem aqui no horizonte B, ó, ele tem um tom assim mais, sei lá, puxado a ferrugem, é uma cor que lembra ferrugem. Ele ocorre exatamente por conta dessa oxidação, né? Como é um horizonte muito rico em minerais, então ele acaba oxidando. E por que ela é caracterizada como uma erosão? Porque essa camada de ferrugem que cria no solo, ela impede que a raiz da planta fixe no solo, o que consequentemente vai atrapalhar o seu desenvolvimento. Tá? Vou mostrar aqui também um exemplo para a gente terminar ali nos deslizamentos. Ó. Então aquele modelo de solo ali, que você já deve ter visto em algum local, onde tem a lixiviação, ele é causado basicamente pela ausência de matéria orgânica, ele é causado basicamente pela ausência de nutrientes. Mas isso não quer dizer que esses nutrientes não se formaram nesse ambiente. Não, eles podem ter se formado, e aí como é um solo que não tem vegetação, a água que cai sobre ele arrasta os nutrientes para as camadas mais baixas e dão esse aspecto aí de seco, né, ao solo. Tão seco, tão ressecado que chega a ter essas rachaduras, tá bom? E a da laterização, você percebe que ele é um solo em tom alaranjado, por ser um solo muito rico em minerais de ferro, tá? Que passou por essa umidade, né? E à medida que houve um processo de insolação, ele vai oxidar. E aí vai gerar esse tipo aí de erosão, tá certo? Aí eu coloquei na lixiviação, ó, transporte dos nutrientes. Deixa eu tirar aqui para poder riscar, né? E vocês deixarem aí marcado. Pronto, ó. Ele é o transporte dos nutrientes que formam o solo para as camadas inferiores. Aí eu até coloquei HC de horizonte C, ó, causado exatamente pela infiltração da água. E o outro é a formação de uma camada de ferrugem devido à oxidação dos minerais nos horizontes, como no A e no B, mas ele é mais comum no B, tá bom? E o último seria exatamente os deslizamentos de terra e também o assoreamento. Eu tentei ganhar um espaço aí destacando o seguinte, que o deslizamento e o assoreamento, eles são dois modelos de erosão causados pela ausência de vegetação. Então a gente precisa entender que nos locais que não possuem essa vegetação, eles estão mais propícios ao processo de erosão. Tá? E aí vai ter dois modelos. O que nós chamamos de deslizamento, que basicamente ocorre em relevos altos, né? Inclinados, que essa ausência ela faz com que haja uma maior infiltração de água no solo, deixa esse solo encharcado e, como não tem vegetação, desprotegido. Então, devido à gravidade e o aumento do peso da umidade no solo, vai fazer com que essa terra se desprenda e crie os deslizamentos de terra, como vocês podem ver na imagem da esquerda. Já na imagem da direita, seria o assoreamento. As margens dos rios, quando você tira a mata que fica nas margens, que nós chamamos de mata ciliar, a água do rio ela bate nessas margens e vai retirando aquele material
e todo aquele material retirado ele vai ser levado para o fundo, para o leito. Então isso faz com que uma grande quantidade de material no fundo reduza a profundidade e quando isso é muito acentuado, faça com que esse rio ele até desapareça, tá? Por isso que é importante preservar tanto a vegetação num relevo alto, como também na margem dos rios. Porque a raiz da planta ela funciona como uma espécie de rede. Então não é que não existe erosão, entenda. Existe, só que ela acontece mais lenta, né? Quando você retira essa vegetação, esse deslizamento e esse assoreamento, eles acontecem numa velocidade muitas vezes maior, tá certo?